Cara, pra gente entender o Panzer VIII Maus, a gente precisa primeiro entender a cabeça do comando alemão em 1942. Imagina a cena, a Alemanha ainda estava ganhando terreno, mas Hitler já estava paranoico. Ele não queria apenas tanques bons, ele queria o Wunderwaffen, as armas maravilhosas. Ele queria algo que, só de aparecer no horizonte, fizesse o inimigo abandonar o posto e correr. Em junho de 1942, ele chamou o Faschazin, o mesmo da marca de carros, e deu uma ordem que parecia saída de um sonho febril. Eu quero um tanque que seja uma fortaleza móvel, impenetrável, com o maior canhão que você conseguir carregar. O projeto original tinha o codinome Mamut Mamute. Olha a ironia, pouco depois mudaram para M. Uschen Ratinho e, finalmente, apenas Maus Rato. Dizem que foi para despistar a espionagem, mas imagina o humor negro de chamar uma besta de 188 toneladas de ratinho. Mas aqui está o detalhe técnico que muita gente ignora, Porsche. Não era um engenheiro de tanques comum. Ele era obcecado por propulsão elétrica. Enquanto todo mundo usava caixas de câmbio mecânicas, o Porsche queria um motor a combustão que gerasse energia para motores elétricos nas lagartas. No papel, era futurista. Na prática, em 1943, era uma receita para o desastre logístico que a gente vai ver na próxima parte. Agora, vamos falar de números, porque é aqui que a gente percebe que o Maus era uma afronta às leis da gravidade. O bicho pesava 188 toneladas. Para você ter uma noção, um Sherman americano pesava cerca de 30, um Tiger, que já era considerado um pesado assustado. Pesava 57, um Maus era o equivalente a 3 Tiger e meio empilhados. A blindagem, à frente da torre, tinha 240 milímetros de aço sólido. Cara, não existia nada na Segunda Guerra que conseguisse furar isso a uma distância segura. As laterais da carcaça tinham 180 milímetros. Para você ter ideia, a frente de muitos tanques aliados não chegava a ter metade disso. Ele era, literalmente, um bunker móvel. O poder de fogo, eles não colocaram um canhão comum. O armamento principal era o 128 cm KWK-44. É o 55. Esse canhão conseguia vaporizar qualquer tanque aliado a mais de 3 km de distância. Mas o Porsche achou pouco e colocou um segundo canhão coaxial de 75 mm do lado do principal, para economizar munição pesada contra alvos menores. Tinha também uma metralhadora MG-34 para infantaria. Era tanto canhão que a torre sozinha pesava 55 toneladas, menos mais que um tanque Panzer intravenoso inteiro. O motor, o calcanhar de Aquiles, para mover essa montanha, eles tentaram de tudo. O protótipo V1 usava um motor multibacilar 509 a gasolina, mas depois passaram para o multibacilar 517 a diesel no V2, o motor gerava um zoom. 200 cavalos, parece muito, para o peso do Maus, era ridículo. A velocidade máxima era de 13 a 20 km por hora, em solo plano e duro. SV Pegaselama o Maus não andava. Ele afundava até o chassi ficava ali para sempre. Cara, agora a gente chega na parte que mostra que o projeto do Maus era uma completa loucura logística. Pensa comigo, na guerra, você precisa mover seus tanques por ferrovias e pontes. Só que o Maus era tão largo que ele não cabia em nenhum vagão de trem padrão. Eles tiveram que projetar um vagão especial, gigante, só para transportar esse monstro. Mas o pior não era o trem e Ram as Pontes. Nenhuma ponte da Europa de 1944 aguentava 188 toneladas. Se o Maus tentasse passar, a ponte ia virar palito de dente. E aí, como é que você cruza um rio? Os engenheiros alemães, na MEAB Soluções desesperadas para problemas que nós mesmos criamos, decidiram que o Maus ia cruzar os rios pelo fundo. Sério, eles transformaram o tanque num submarino. Ele tinha um sistema de vedação completa e um snorkel com um tubo de respiração gigante que ia na torre. Só que tinha um detalhe, o motor dele não podia funcionar embaixo d'água porque não tinha oxigênio suficiente. A solução? Eles planejaram que os tanques operassem em duplas. Um Maus ficava na margem do rio, funcionando como um gerador elétrico, mandando energia por um cabo gigante para o segundo Maus, que atravessava o leito do rio usando seus motores elétricos. Quando o primeiro chegava do outro lado, eles invertiam
Imagina a logística de passar um cabo de alta tensão no meio da lama de um rio com o inimigo atirando em você. Era uma receita para o desastre. No final das contas, a Alemanha estava ficando sem recursos, sem tempo e sem paciência. Eles só conseguiram montar 2 protótipos reais antes do fim, o V1 e o V2. O V1 era o casco de teste. Ele nem tinha torre real ainda. Eles colocaram um peso de concreto em cima para simular o peso da torre e ver se a suspensão aguentava. Sabe o que aconteceu nos primeiros testes? O tanque começou a se enterrar no próprio chão da fábrica. Eles tiveram que reforçar o solo só para ele conseguir sair do lugar. Já o V2 foi o que chegou mais perto de ser um tanque de verdade. Ele recebeu o motor diesel da Daimler e a torre blindada com os canhões de 128 mm e 75 mm. Durante os testes, o motor quebrava constantemente. A transmissão elétrica, que era o sonho do Ferdinand, esquentava tanto que corria o risco de explodir. E aqui vai um detalhe que quase ninguém conta: o espaço interno. Você olha aquele monstro e pensa que ele é espaçoso por dentro, né? Errado. Por causa da blindagem absurda de 24 centímetros e dos motores elétricos gigantescos, os 5 tripulantes ficavam apertados lá dentro como sardinhas, em lata. Era barulhento, quente e claustrofóbico. Um verdadeiro caixão de luxo de 188 toneladas. Agora, a pergunta que não quer calar: o Maus chegou a atirar em alguém na guerra? A resposta curta é não em 1945. Os soviéticos estavam batendo na porta do campo de testes de Kummersdorf. O protótipo V2 foi colocado em alerta para defender o local, mas ele nunca chegou a ver o inimigo. Sabe por quê? Porque ele quebrou de novo. O motor falhou e o gigante ficou travado na estrada. Desesperados e sem tempo de consertar, os engenheiros alemães decidiram detonar cargas explosivas dentro do tanque. Eles não queriam que o Stalin colocasse as mãos naquela tecnologia ou naquela massa de aço. A explosão foi tão forte que a torre de 55 toneladas saltou do chassi. Quando o Exército Vermelho chegou, eles encontraram apenas sucatas retorcidas, o V1 abandonado e o V2 explodido. Mas os russos são teimosos. Eles pegaram o chassi do V1 que estava inteiro. Colocaram a torre do V2 que eles conseguiram recuperar e consertar e montaram o Maus Frankenstein. Eles levaram esse monstro para a Rússia para testar e ver se era tudo aquilo mesmo o resultado. Os testes mostraram que o tanque era um alvo fácil e impossível de manter em campo. E aí, valeu a pena gastar tanto assim um tanque? Só a Alemanha devia ter feito 20 steguis no lugar dele. Se você chegou até aqui, é porque gosta de história de verdade. Então compartilha esse vídeo no seu grupo de Zap de História ou Jogos e a gente se vê na próxima batalha. Soldados dispensados.